O nosso estudo de hoje vai continuar tratando do capítulo 2º, ou capítulo 3º, melhor dizendo, do retorno da vida corpórea à vida espiritual. O retorno que significa, de maneira mais direta, a ideia da morte. A partir da pergunta 149 do Livro dos Espíritos, nós estamos acompanhando, passo a passo, os ensinamentos que o mundo espiritual nos apresenta. Fomos até a pergunta número 150. O que a alma leva deste mundo depois que o corpo morre? Hein, Sérgio? Espera aí, deixa chegar o microfone. Vai. A experiência bem ou mal vivida. Sim. O que mais? A lembrança de tudo o que aconteceu. Sim. E? Alexandre. Você aí, Alexandre. Cortou o cabelinho, ficou bonito. É. Correu para ler o livro agora, né, Alexandre? Não, senhor. Eu tenho Vai lido lá, Alexandre. bastante. Basicamente é O isso quê? mesmo. Após a morte do corpo físico, né? O nosso espírito retorna ao mundo espiritual. Isso. E justamente, Tudo isso a gente já sabe. E justamente Você está isso. enrolando. Não estou enrolando, não. Fala lá, o que ele leva pro lado de lá? As experiências. As experiências? As experiências Se terrenas. ele foi químico, tudo bem. E se ele não foi químico? Não, mas as experiências terrenas, e nós também recordamos de outras experiências vividas anteriormente. Não, nós não estamos falando da lembrança. Eu quero saber, você morreu aqui. Você vai chegar do lado de lá com o quê? O que você, o espírito, leva daquela experiência da vida física que ela acabou de terminar? O quê? Experiência, a individualidade, né, que foi basicamente... a individualidade nós já vimos anteriormente, que ele continua a tê-la, não é? Ele não perde a individualidade. Mas a pergunta 150, segunda parte, é: a alma nada leva com ela deste mundo? E nós aqui a traduzimos pela indagação. O que é que a alma leva deste mundo quando desencarna o corpo físico? Experiência? O que mais? O que mais? Norlinda, vamos lá, Norlinda. Coisas boas, né, que ele praticou, ou as coisas ruins também. Coisas boas ou coisas ruins? O que mais? As experiências de vida, isso tudo, né? é coisa boa ou coisa ruim? Não. O que mais? Tá. Sua individualidade, seu caráter, né? Isso é o que ele é a essência. Ele continua com ela, para onde ele for. Ele leva essas coisas boas. Ele leva essas né? coisas. Ai, eu devia ter estudado essa semana na minha casa. Estudei, mas ele... Eu devia ter lido melhor essa pergunta. Hein, Patrícia? Você, Patrícia? Vai lá, espera chegar a Alice aí. Hoje a Alice vai emagrecer. Ele leva a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Então ele leva aquilo que vocês disseram, experiências, não é, boas ou más, que eles resumem aqui sob o título de lembrança, não é? Ele não perde. Tudo aquilo que aconteceu com ele, ele vai levar, mas também, segundo os espíritos, nós, quando nos vemos do lado de lá, a nossa expectativa é que a gente vá para... né? Todo mundo quer isso, né? Dizer que não quer isso, não é? É você estar aí bem desconectado com os objetivos sublimes. Nós somos marcados exatamente por querermos ir para o paraíso. Ou alguém aqui quer ir para o inferno? Levanta a mão. Tem algum candidato? Vamos lá. Quer ir para o inferno? Você quer? Azar o seu. Porque não existe mesmo. Mas
essa opção a gente geralmente faz porque a gente não sabe o que é aquilo lá. Não é? Porque geralmente, basta que a gente fique doente, a gente já começa a reclamar. A gente já começa a... Ai, tá doendo. Ai, meu Deus. Ai, eu vou ter que ir para o hospital. Ai, o que vai ser? Ai, eu vou ser operado. Meu Deus do céu, eu vou ser operado. Ora, isso não é um mal, isso não é um inferno. Aliás, o hospital é uma dádiva divina. O homem encontra ali muitas oportunidades de recuperar a saúde. Agora, naturalmente, que como a doutrina espírita explica, não havendo essa realidade teologicamente considerada ou construída para gerar um certo temor nas pessoas, a fim de que elas não se conduzissem errado, mas que de verdade, como a história do lobo mau, da mula sem cabeça, ela se torna uma coisa inócua aos que chegam a um nível de entendimento um pouco maiores, de entendimentos mais profundos. Também a história do inferno, que se torna uma historinha da carochinha, não é? Já não incomoda a ninguém. E algumas pessoas dizem, não, eu quero mesmo ir para o inferno, porque eu prefiro ficar aproveitando do bem bom do jeito que eu estou. Não é? Até porque às vezes nem acredita que vai ser assim. Mas, de qualquer forma, todos nós que estamos no mundo, temos um desejo de ir para um lugar melhor do que aquele onde estamos. É algo que é intuitivo no ser humano. E de verdade, nós só poderemos responder com uma convicção verdadeira, profunda, se nós queremos ir para o inferno, na hora que a gente estiver na boca do abismo. Aí é que a coisa de verdade vai funcionar, não é? Chegou a sua hora, então. É muito comum a gente ver aqueles que se dizem ateus, não é? E que na hora em que a coisa fica preta, querem acreditar em alguma coisa. Eu sou ateu, graças a Deus. Navio está afundando. Aí você vê os ateus tudo rezando. Vai Niki, que der, funciona alguma coisa. Então, nesta resposta, os espíritos resumem uma coisa muito interessante, que são as únicas coisas que nós vamos levar da Terra conosco. Porque a pergunta é, o espírito não leva nada? O ser, quando o corpo morre, não leva nada para o outro lado? Materialmente não resta dúvida, não é? Não vamos com nenhum chaveirinho, nada. Mas levamos sim, levamos alguma coisa. Então eles respondem, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade daquilo que deixa sobre a terra. Quanto mais pura for a nossa concepção a respeito da verdade, mais nós compreenderemos quão transitórias são todas as coisas que dominavam o nosso horizonte, que faziam a gente perder noites, que faziam nossos cabelos ficarem brancos ou caírem da cabeça. E isto não precisa chegar à morte para a gente enfrentar. Não precisa. Qualquer tragédia moral, qualquer dificuldade que nós enfrentemos, coloca a gente nesta condição relativa. Lembramos há algumas semanas atrás a situação dolorosa de alguém que é sequestrado. Naquele instante em que você se encontra sob a mira de uma arma, sob a violência de meliantes, que você não sabe se vão te matar ou não vão te matar, naquele momento, todas as outras coisas da sua vida perdem sentido.
E muitos que passaram por essa experiência, eles mesmos contam. É quase uma experiência de quase morte sem morrer, né? Porque existe a experiência de quase morte, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, ou quando ela tem um piripaque lá e ela apaga, e que depois ela retoma o corpo, como se ela tivesse apenas dormido e voltado. Então ela volta, e os que passaram por isso, e são milhões de pessoas, contam que aquele sentido que elas davam à vida, uma vida de apego, uma vida de conquista, não tem nenhuma importância para onde elas vão depois que o corpo morre. E elas mudam o seu comportamento, o seu apego, a sua ligação com as coisas do mundo físico. Não que passe a desprezar o mundo físico, não, mas que passam a dar outro valor a estas realidades. E então, quanto mais pura for a alma, mais ela compreende esta relatividade. Agora, que pensar da opinião? Kardec pergunta na questão 151. Que pensar daqueles que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Esta é uma pergunta que nós já tivemos também a ocasião de tratar dessa teoria, não é? Desta filosofia panteísta. O indivíduo deixa de existir e volta ao todo. Nós já vimos no capítulo anterior alguma coisa a esse respeito. Então Kardec volta à pergunta dizendo: existe razão nisto? E os espíritos respondem de uma outra maneira, mas com o mesmo conceito. Porque anteriormente, nos capítulos anteriores, nós vimos que se voltar ao todo universal significa que aquela gota de água que havia sido extraída e que depois de ter percorrido todo o trajeto se une de novo ao oceano e perde a sua individualidade, isto é a mesma coisa que você não continuar a existir. Então, na resposta anterior, nós vimos os espíritos explicando que é incompatível o panteísmo exatamente pelo mesmo motivo, ou muito semelhante ao motivo pelo qual o materialismo é incompatível. Você deixa de existir do mesmo jeito. Agora, a resposta daqui é diferente, mas é o mesmo conceito. Vejam só, os espíritos respondem: o conjunto de espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia, e todavia tens sempre a tua individualidade. Desde que se entenda por todo esta grande reunião de indivíduos, não há problema, se você interpretar deste jeito. O que não é compatível é, confirmando aquela resposta anterior, que você deixe o corpo e deixe de ser você, por unir-se a uma coisa, a uma massa, na qual você vê perderem-se seus sentimentos, suas lembranças, seus afetos, suas relações com aqueles que você amou. O que significa perder a sua essência. Porque teria então Deus individualizado o indivíduo? Teria criado o sujeito para que ele viesse, que ele crescesse, que ele tivesse pai e mãe, que ele amasse, que ele arrumasse uma esposa, um marido, que ele desenvolvesse o afeto, que ele tivesse filhos. Para que fazer tudo isto, se depois que o corpo morre, isso se perde? É a mesma coisa que não existir mais. É a mesma coisa que o corpo morrer e tudo acabar. É a mesma coisa que os espíritos estão respondendo. O sentido lógico da existência e do existir está em você não ser consumido pela morte e continuar a ser o que você era,
com toda a lembrança do que você fez, com tudo aquilo que você construiu para você mesmo, de bom e de ruim. E assim, conquistar este lugar especial que é seu, que Deus concedeu quando nos criou, para a continuidade da evolução. Daí ele dizer, se por todo vocês entenderem um conjunto de indivíduos que corresponde a toda a criação divina, que não perde a sua individualidade, não tem problema. Agora, se por todo você imagina que é uma massa disforme, onde você mergulha e deixa de existir, não é deste modo, segundo nos explicam estas entidades, que as coisas se dão. A individualidade continua a existir. Sempre terás a sua individualidade. Agora, a pergunta 152, vamos ver se vocês se lembram. Nós já tratamos dela em uma outra ocasião. Como é que você tem prova da sua individualidade depois da morte? Elaine, você já deu uma risadinha porque você lembra dessa nossa discussão aqui, lembra? Como que prova o indivíduo que depois da morte ele continua indivíduo? O que era indivíduo mesmo, Elaine? Nossa. Não. Indivíduo. Essa palavra significava o quê? Ah, aquele cara lá, ó, é o indivíduo. Aí ele sabe. É isso aí, passa pro Geraldo, né? Gilberto, desculpa. Indivíduo, o que significa essa expressão? Indivíduo. Do latim, né? O in, que é o prefixo, é uma negação, e divíduo, a palavra já diz de divisão. Então é que não se divide. Que não se divide. É único. A palavra indivíduo é esta. Tem esta acepção. Nós usamos para chamar o cara lá da esquina. Ô, indivíduo, vem cá, você aí parado. Só que fazemos este empréstimo equivocadamente. Porque o indivíduo é aquele que está na sua mais exclusiva e singular expressão. Ele não se subdivide. Então, como que nós, já que os espíritos, porque vocês veem, os espíritos disseram que nós somos indivisíveis. Kardec quer saber, mas como se prova isto? Ele não está aceitando, que maravilha, eu sempre desconfiei que seria assim, que bom que vocês nos explicaram. Não, como nós podemos ter uma prova de que o indivíduo continua indivíduo depois que morre, o seu corpo? Como? Lembrou, Elaine? Lembrou ou não lembrou? Então vamos ver se você pode explicar para nós aí. Para mim, eu lembro que ele guarda as lembranças. Sim. Pelo que ele teve da última vida. Então, o perispírito dele fica com a imagem da última existência. Então, ele se reconhece por isso. Nós estamos dizendo a você que isso acontece, como nós comentamos na semana passada, com o indivíduo ao se reconhecer a si próprio. Certo. Do lado de lá. Ele plasma, pela ação mental, um corpo que é igualzinho àquele que ele teve na Terra. Automaticamente, ele reproduz. Assim que o corpo físico desencarna ou ele se desliga, na sua estrutura vibratória, naquilo que é o chamado corpo espiritual, ele retrata aquela imagem que ele fazia de si mesmo. Mas a pergunta não é esta. A pergunta é, Kardec quer saber, que prova teremos da individualidade da alma após a morte? Foi uma conversa de uma semana anterior ou duas a essa que você está se lembrando. Aqui, Alexandre, ou Alice, por favor. Espera aí, Alexandre, deixa chegar o microfone. A sua identidade na vida terrestre. Como? Você vai levar o cartãozinho de identidade pro lado de lá, assim que desencarnar? Não. Quando chega lá, ele
o que ele viveu aqui, ele tem essa recordação. Sim, mas eu não estou falando, Alexandre. Não estou falando, Elaine. Não estou falando vocês. E você em casa que está dormindo, acorda aí, ó. Acorda aí, ô Gaspar, acorda aí. Acorda aí, ô Andrezinho. Nós não estamos falando de você se identificar do lado de lá como o indivíduo. O Benedito, o José, o Felipe. Não. Kardec quer saber como aqui na Terra nós podemos provar que do lado de lá se continua o mesmo indivíduo. Como? Olha lá, Cícera já levantou a mão. Vamos lá, Alice. Pelas comunicações mediúnicas. Pelas comunicações mediúnicas. Mas essa foi a terceira, a quarta prova que nós comentamos aqui. Falou de Jesus Cristo também. Primeira. Lembramos. Estão lembrando? Isso. Quando a gente não medita, que a gente não escreve, que a gente não pensa de novo naquilo que a gente escuta, em 24 horas a gente perde quanto? Quanto? 33%. De cada ensinamento que a gente acumula, a gente perde 33%. Em 6 horas perdemos quanto? 25%. E em 6 meses, 90%. Em 6 meses, se você não fizer nada com aquilo que você leu, com o que você aprendeu, você perdeu 90% de tudo aquilo. Então, nós comentamos, há 2 semanas atrás, que uma das provas básicas que é aceita naturalmente no mundo cristão, acerca da continuidade da vida, da individualidade, é o quê? O aparecimento ou o reaparecimento de Jesus depois da crucificação. E como é que ele apareceu? Mergulhado no todo? Não. Primeiro que ele disse aos seus discípulos antes que ele seria, assassinado, ou que ele morreria, ou que ele seria entregue, e que depois, no terceiro dia, ele reapareceria, ele surgiria novamente. Ressuscitaria. A palavra ressuscitar quer dizer ressurgir. Os antigos hebreus não tinham uma definição filosófica muito profunda a respeito do que era reencarnar ou reaparecer. Por isso eles tomavam muitas vezes a reencarnação como ressurreição. Surgiu de novo. E Jesus passa por isso. Ou seja, ele morreu, o corpo morreu, foi enterrado. E depois de 3 dias reaparece, ressurge. E ressurge Jesus mesmo. Isso já é um grande indício da manutenção da individualidade do ser depois da morte do corpo. Mas nós falamos de outras, além desta. Qual foi a outra? Quando Jesus vai ao monte, na sua transfiguração, os discípulos que estão acompanhando veem Jesus resplandecente e ao seu lado 2 outros espíritos, que eram quem? Elias e Moisés. Ganso e Neymar. Neymar e Ganso apareceram no monte lá junto de Jesus. É ele. Quem que é? Elias e Moisés. Elias e Moisés. Eram outros indivíduos. Não eram fumaças. Não eram expressões amorfas. Tinham personalidade. Mas outras que nós não comentamos naquela época, mas que podemos também aqui abordar, estão ligadas à continuidade da individualidade. Quando o Senhor é questionado pelos discípulos, mas Senhor, o Senhor é o Messias, a gente acredita, mas disseram para nós que antes que o Messias viesse, era preciso que Elias tivesse vindo. Ora, Elias
é um profeta do Velho Testamento, vivido 800 anos mais ou menos antes de Jesus. Agora, os que faziam profecias do Velho Testamento afirmavam que o Messias prometido só viria depois que Elias voltasse. Para Elias voltar, isso significa o quê? Que o Elias precisa continuar a ser Elias. Que o indivíduo, aquela essência, não se perdeu no meio do conjunto. E então responde Jesus o que a eles? É verdade. Realmente. Mas eu vos afirmo que Elias já veio. E fizeram com ele todo tipo de atrocidades que acharam conveniente fazer. E aí diz o Evangelho. Isso não é a doutrina espírita que enfiou na Bíblia. Diz o Evangelho. E então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Como poderiam entender que era João Batista o mesmo indivíduo, se não acreditassem eles na reencarnação? Era preciso sim que Elias voltasse, mas Elias já veio. E suportou e sucumbiu a todo tipo de atrocidade que fizeram com ele. O que aconteceu com João Batista? Conhecemos a história. Depois de ter se enrabixado toda lá diante de Herodes, a mocinha lá, sirigaita, recebeu dele a promessa de que o que ela pedisse, ele daria. E então, em vez de pedir um Big Mac, uma mini saia, um jogo novo de pintura, um spa para ela ir lá fazer, embelezar, não, ela foi falar com a cobra velha. Herodíades, a sua mãe. E então a mãe falou para ela: pede a cabeça no João Batista. Só isso. Porque Herodíades odiava João Batista. João Batista pregava publicamente a indecência da conduta do rei com a sua cunhada. Herodíades havia sido casado com o irmão do rei. E em certa ocasião ela estava se banhando assim bem com o vento a favor. E lá do alto da janela o rei estava com a luneta espionando a cunhadona. Viu e encantou-se. Agora a Bíblia não fala se ela fez de propósito, mas também nem precisa. E quando se encantou com os contornos da cunhada, logo tratou de criar um estratagema de torná-la viúva. Que foi nomear o seu irmão, seu representante na frente de batalha, junto dos soldados lá que iam levar tiro. Assegurada a possibilidade de 100% de morte. E assim aconteceu. Ele então toma sua cunhada viúva como sua mulher. Mas pergunta se alguém convenceu João Batista dessa historinha. Isso é igual o mensalão do DEM. O povo pega o dinheiro, enfia na cueca, enfia na meia, enfia de todo lado, depois diz que é inocente. Com tudo filmado. Então João Batista sai apregoando aos quatro ventos que essa conduta é uma conduta indecente, que isso é contra a lei moral e aquela coisa toda. E Herodíades fica fuzilante contra o João Batista. O rei, para tentar minimizar a história, manda prender João Batista. Porque o rei tinha medo do povo, que João Batista era muito popular, muito querido. Um profeta daqueles, né, na ponta da faca. E o povo religioso, um estado religioso como era o estado hebreu, ele respeitava muito essa ligação dos profetas. Então o que acontece?
Ele é isolado da pregação pública. João Batista tinha seguidores, tinha discípulos. Alguns dos quais migram para Jesus como discípulos. Como a própria Bíblia relata. Só que ele está isolado. Foi quando então a Herodíades diz, agora a gente se livra desse cara. O rei agora vai se desmoralizar se ele não mandar matar o João Batista. Ele manda matar. E então Jesus se refere. Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que lhes aprouve. E aí, diz a Bíblia, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele se referia. Era a João Batista que ele se referia. Ou seja, tudo isto para a gente lembrar do quê? Que a individualidade continua a existir. Jesus pergunta a Simão, Simão, que fala o povo a respeito do Filho do Homem? Simão responde, uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias, outro que és algum dos profetas. Ora, se esta é a resposta e Jesus não a fuzila como mentira, isso significa que o próprio povo acreditava que aqueles que haviam vivido séculos antes continuavam indivíduos e podiam voltar à vida. Se não fosse assim, ninguém ia dizer isto. Ah, eles acham que o Senhor é a reencarnação da marmota que viveu aqui há tempos atrás. Ah, que o Senhor veio, sei lá, do lado escuro da lua. Caiu aqui numa dessas naves malucas. Não, eles dizem. Uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que é Jeremias. Para dizer isto, você tem que acreditar que o Elias continua a existir e que ele pode voltar. Que o Jeremias pode aparecer de novo. Que alguns dos profetas retomam a jornada e continuam a profetizar. E Jesus não censura Simão quando Simão fala isto. Ô Simão, mas esse povo é doido. Olha que só, e você imagina uma coisa dessa, fazer uma ideia maluca dessa. Eles tomaram o quê? O chá do Santo Daime? Ficaram doidão? Cocaína na veia? Não, Jesus se cala. E aí ele pergunta, e você, Simão, o que você acha? E aí Simão diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aquela coisa toda que vocês já ouviram. Chegam os discípulos e perguntam a Jesus, diante de um cego de nascença. O cego de nascença é aquele que nasceu cego, nunca enxergou. Já saiu do útero da mãe sem enxergar. Então, os discípulos perguntam, Senhor, quem que pecou neste caso? Foi este homem ou foram os seus pais, para que ele nascesse assim? Ora, como é que este homem poderia ter pecado? Se ele nasceu cego, quando? Ele saiu do forno divino já mandando o pai para aquele lugar e aí ele pecou e já nasceu cego. Porque segundo as tradições religiosas, você vive uma vida só. Deus te cria e põe na barriga da mulher. E aí você nasce. Então, querem saber os discípulos, a quem se atribui a cegueira deste homem? Ele pecou, e portanto, para ele ter pecado e a cegueira ser consequência, ele teria que ter vivido antes. Porque senão essa pergunta é insana. Ou foram os seus pais que pecaram? Esta pergunta só tem sentido, já que Jesus não a contesta, não a fuzila de uma pergunta louca. Só tem sentido se
aquele indivíduo que nasceu cego, continuou indivíduo e em outra vida cometeu algum pecado, em consequência do qual hoje ele não enxerga, desde que nasceu. Se ele tivesse se tornado cego ao longo da vida, poderia ter enfiado um estrepe no olho, poderia ter pego uma doença, uma conjuntivite mal curada, ele ficou cego. O deserto tem um sol muito forte, a areia é muito clara, a pessoa vai desgastando, perde a visão. A causa estaria nesta vida. Mas uma vez que ele brotou do útero materno sem enxergar, os discípulos querem saber: quem pecou? Foi este homem ou foram os seus pais? E esta pergunta subentende que ele só poderia ter pecado se existisse antes. Portanto, mantida a sua individualidade. Todas estas são o quê? Demonstrações nas Escrituras da existência do Espírito, que não perde a sua individualidade de uma vida para outra. Agora, nós temos outras provas, menos evangélicas, ou menos antigas, porque nós estamos tratando aqui, até agora, dessas interpretações dos textos bíblicos, além do fato de Jesus, de ser inconteste, ter surgido depois. Agora, que outros exemplos, outras provas nós temos de que nós temos individualidade depois que o corpo morre? Que outra? Agora, coisa atual, hein? Coisa nova, coisa recente. Os 2 rins estão funcionando? Então, raciocinem. Quem tem alguma ideia? Peraí, As comunicações do Chico Xavier. As comunicações que ele recebeu. Que ele recebia dos espíritos, né? Que ele vinha trazer para as mães, para provar que o filho... Isso, é a mesma coisa que a Cícera disse a respeito do fenômeno mediúnico. O contato do indivíduo com outras entidades. Isto é também um fato inegável. Mas, além disto, qual outra coisa que nós podemos invocar como a manutenção da individualidade? Qual é a outra prova que nós temos da individualidade durante a nossa existência? Agora, não só por causa das comunicações dos espíritos. Que outra prova? Quem já perdeu algum parente aqui? Levanta a mão. Todos quase já perderam. Eles morreram? Morreram ou não? Fisicamente morreram, mas vocês têm certeza que não. Por que vocês têm essa certeza que eles não morreram? Não estou falando certezas teóricas. Não estou falando pensamentos filosóficos. Estou dizendo, por que vocês têm essa convicção de que eles não morreram? Todo mundo levantou a mão aqui que já perdeu alguém. E aí, ninguém vai me responder essa pergunta? Porque a gente sonha com eles. A gente sonha com a pessoa que morreu. Com eles. Conversa e tal. Nós temos contato direto, pessoal, com individualidades. Nós não vamos ser levados assim a um grande promontório, de onde você pode ver todo o oceano, e alguém diz assim para você: sabe, Juquinha, grita o que você quer porque ele vai te ouvir, ele está enfiado, ele é um pedaço desse povo que está aí, ó. Mas onde é que ele está? Não, está misturado. É assim que você sonhou? Não. Quando você sonhou com aquele ser que você amou e que já foi para o outro lado, este era um indivíduo. Era aquela pessoa que você conheceu e com a qual se relacionou de tal maneira que sentia a mesma emoção. Algumas pessoas, inclusive, elas acordam durante o sono de tão emocionadas que elas estão, elas choram, porque é uma coisa tão verdadeira. E às vezes você nem está pensando nesse espírito. Quem já sonhou com alguém desencarnado, levanta a mão.
E como é que vocês sabem que é desencarnado? Porque se você viu ele vivo e depois ele morreu, tudo bem. Mas você sonha com outros indivíduos que você não sabe se são desencarnados ou se são encarnados. Às vezes vocês não sonham com parentes que estão vivos também na Terra? Sonham ou não sonham? E eles morreram? Olha, não sonhem comigo, hein, por favor. Vocês acharem que sonhou morreu, vocês, por favor, não sonhem comigo. Eles estão vivos. Só que naquele momento você está em contato com uma realidade que não é a do corpo de carne. Esta realidade, quando termina a noite, você volta para o corpo, ele volta para o corpo dele, e se você encontrar com o cara e falar, essa noite sonhei com você, o cara pode te dizer, você também estava no meu sonho, coisa estranha. Esta é uma prova da individualidade. Não é uma invenção do seu inconsciente. Não é um produto de uma lanterna mágica que você põe dentro da sua cabeça. Você sonha e a pessoa sonha no mesmo dia. E dependendo da lucidez das lembranças, os dois podem contar coisas muito semelhantes, experiências muito parecidas que tiveram. Ora, isso não prova que somos indivíduos? Continuamos encontrando com aqueles que já partiram, sonhamos ou encontramos-nos durante o repouso do corpo com pessoas que também se encontram conosco. Cada um com a sua individualidade. Agora, além destas, nós temos outras provas que vocês citaram aqui. Todos os fenômenos mediúnicos, não apenas no espiritismo, demonstram a existência do indivíduo do lado de lá. Alguns diziam assim, espiritismo é de Satanás, porque está na Bíblia. Na Bíblia está escrito que não pode invocar o espírito. Lá no Deuteronômio está escrito. Ah, é? E por que precisaram escrever? Por que Moisés, lá no Antigo Testamento, nos livros que ele criou, ele precisou proibir a invocação de espíritos? Porque você invocava e eles vinham. Nós temos lá, inclusive, na chamada pitonisa de Endor, a figura de Samuel e Saul envolvidos num processo de invocação. Não me lembro agora se é Saul que estava vivo ou que estava morto, mas um dos dois vai a uma pitonisa chamada de médium e pede que o outro rei que tinha já desencarnado venha lhe dar um conselho importante sobre uma eventual batalha ou uma decisão que ele teria que tomar. E o rei vem. Mais interessante é isto. Agora, obviamente, que quando Moisés vem com o povo do Egito, e que vem com todos os vícios, do mesmo modo que as pessoas hoje procuram ledores de sorte, videntes, para dizer se vai ficar casado, se vai conseguir se separar, se vai ganhar na loteria, etc., o povo também consultava os arcanos espirituais por tolices, por leviandades e até por maldades. E então Moisés lança uma proibição que mais não faz do que confirmar a existência do fenômeno mediúnico. Não é a proibição de Moisés que acaba com a seriedade da sobrevivência do indivíduo e do espírito. Não, a proibição que consta do Velho Testamento é apenas um reforço de que o que Moisés proíbe, a doutrina espírita também proíbe, do ponto de vista de desaconselhar. O espiritismo não aconselha a prática da mediunidade por interesse, seja de ganho, seja de lucro, ou seja de prejudicar alguém, porque ela tem uma ética nestes modos de relacionamento com o mundo invisível.
Agora, além de todas estas coisas que o Velho Testamento mostra, o Vaticano possui em seus arquivos mais de 300 ou 500 fenômenos físicos na chamada Sala dos Milagres, uma coisa assim que existe em Roma, onde os efeitos físicos sobre bíblias, sobre batinas, com mãos ali presentes que queimaram o tecido, entre outros exemplos, atestam a existência de substância produzindo o fenômeno. E esta é uma realidade que a própria igreja não tem como negar. Portanto, quando Kardec pergunta: há como provar a existência da individualidade depois da morte? Os espíritos até são muito curtos na resposta. Eles até se limitam a dizer o que disseram aqui: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal, estão errados se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde a sua individualidade. Eles estão certos se entendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria uma das outras. Elas não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias. Ao passo que, em todas as comunicações, elas acusam a consciência do seu eu e a vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma da individualidade. Se não houvesse, após a morte, senão isto que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, este todo seria uniforme. E desta maneira, todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Uma vez que ali se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada, em teoria, como um artigo de fé. A doutrina espírita a torna patente e, de certo modo, material. Não há mais aquilo de, é uma coisa boa para a gente acreditar. Não. Graças aos fenômenos espíritas, que não pertencem ao espiritismo, os fenômenos espíritas pertencem a todas as religiões. Nós estamos vendo aqui, a Ana Paula colocou, o chamado Museu das Almas, onde estes efeitos físicos atestam a sobrevivência, a individualidade, a existência de uma força que atua sobre a matéria. E isto é artigo da Igreja Católica. As aparições,
os fenômenos físicos, acontecem em todas as crenças. Não são patrimônio da doutrina espírita. Não é o espiritismo que tem uma salinha escondida onde, lá tudo acontece. Não. São consequências naturais da sobrevivência e do contato da inteligência com aquela que tem corpo. A inteligência sem corpo físico, ao contato daquela que tem corpo físico. Citei semana passada aqui e volto a lembrar a importância de vocês assistirem o filme Minha Vida na Outra Vida. Alguém assistiu? Levanta a mão. Que não é um filme espírita. É um filme feito sobre um fato do mundo, um fato da vida. A mãe desencarna, deixa 4 filhos pequenos, sendo que com o mais velho ela leva para a sepultura um segredo. Só ela e o garoto sabem. Ela morre cedo, vítima de uma doença, e anos depois nasce do outro lado do oceano, nos Estados Unidos. Desde criança sonha com lugares específicos, desenha ambientes, desenha ruas, guarda aquilo na memória e é atormentada por uma lembrança de uma vida que ela vivera num outro país. Consegue um jeito, depois ela se casa, tem filhos, e consegue voltar a um determinado país que ela está encanada, que é lá que ela viveu. Vai a uma determinada cidade, e na determinada cidade ela carrega inclusive os desenhos que ela havia feito quando criança, e ela encontra o lugar que ela desenhou quando criança. Ali estava a torre da igreja, do mesmo jeito. Então ela se interessa em saber a história daquela comunidade, sai procurando e encontra um local onde ela havia vivido, a casa onde ela havia morado com sua família, que estava arruinada, estava em ruínas. Conversa com alguns moradores mais antigos e descobre que ali havia morado uma mulher que tinha morrido cedo, estava enterrada na igreja, naqueles cemitérios que ficavam dentro do terreno da congregação religiosa. Descobre que alguns dos filhos daquela mulher ainda estão vivos e moram ali. Tenta falar com eles, mas eles não querem saber daquela mulher estranha, novinha. Que coisa mais louca é isso. Ela então, antes de ir embora, vai ao túmulo, onde está o seu antigo corpo. Lá está um dos seus filhos, o mais velho, com um macinho de flores. Ele ia ao túmulo lembrar da sua mãe. Ela então tenta conversar com ele, dizendo: você, meu filho, eu sou a sua mãe, eu me lembro disso, e não sei o quê, que nada. Ele vai embora. E então, quando ele está se afastando, ela grita para ele qual era o segredo. Que só ela, como mãe, sabia. E só ele, como filho, também sabia. Uma coisa fortuita da vida. O pai tinha feito uma armadilha para prender um coelho. E quando eles chegam, vendo o coelho preso, e sabendo que o pai vai matar o pobrezinho, a mãe e o garoto encontram, ele solta o coelho. E os dois dizem que o coelho tinha fugido, que não havia coelho. E o menino pede para a mãe: não fale para o pai, não fale para o pai. E isto ficou só entre os dois. E então a moça diz para ele: você soltou o coelho. Você soltou o coelho. E é quando aí sim ele sabe que só sua mãe
sabia da história. Aí ele volta. E o mais bonito do filme é que quando o filme foi feito e quando você pega o DVD, no final, eles mostram as fotografias da família. Fotos reais das personagens que o filme retrata. Porque essa moça voltou lá e encontrou seus filhos, que estavam já com 80, 85 anos, velhinhos. E tira a fotografia com todos eles. Por isso que o filme se chama Minha Vida na Outra Vida. Portanto, não estamos falando só dessas provas que podem fazer parte, segundo alguns imaginem, de uma doutrina religiosa. Não, vocês acreditam nisso porque isso vocês interpretam assim. Mas, de verdade, os fatos espíritas não são fatos do espiritismo. Eles pertencem a toda a raça humana, em todos os tempos, dos indígenas aos civilizados, dos ignorantes aos cultos, dos que não têm crença aos que são profundamente arraigados às suas religiões. Por isso é que é um fato difícil de contestar. Alguns que foram educados em tradições religiosas mais dogmáticas, certamente vão usar passagens disso, passagens daquilo, dizendo que não pode, mas respeita-se a sua opinião, mas eles não têm explicação para estes fatos. Não tem. Portanto, como nos explicam os espíritos, a doutrina espírita torna isto clara. Uma ideia clara, objetiva. Para que qualquer pessoa que use o raciocínio possa entender. Alguma pergunta a respeito disto que nós estamos tratando até agora? Pode levantar a mão. Alguma dúvida? Vamos então para a pergunta seguinte. Pergunta 153. Qual o sentido se deve entender a expressão vida eterna? Vida eterna. O que vocês acham que é vida eterna? Vida eterna. Fulano disse que vai ter vida eterna. Então o corpo não pode morrer. É isso? Alguém aqui conhece um cidadão ou um indivíduo que tem aí, que completou essa semana 350 anos? Vamos diminuir então, 300. 250. 200. Gente, vocês são mal relacionados. 180 anos. Não é? Ninguém conhece pessoas longevas que tenham essa quantidade de vida física. Será então que essa vida eterna se refere à noção do corpo que não será destruído? Existe na tradição religiosa, inclusive, uma lenda, ou um conceito. Jesus se dirige a João e diz que ele não, até a vinda do Senhor, a volta do Senhor, João continuaria existindo. É uma passagem em um dos evangelhos, talvez até no evangelho do próprio João, que João não deixaria de existir até que ele voltasse. Então os discípulos, tomando isso ao pé da letra, achavam que João Evangelista nunca ia morrer. João Evangelista era aquele discípulo amado, aquele novinho, que seguia Jesus por toda parte. Você estará conosco até que eu volte. É mais ou menos essa a expressão. Então os apóstolos acreditavam que João não iria morrer, que Jesus, que tinha prometido voltar, daria a João a vida eterna, imaginando que fosse a vida do corpo. Agora, a verdade é que João viveu muito. Há notícias
de João ter vivido quase 100 anos. Mas ainda assim, João fez a besteira de morrer. Não é? Passou para o outro lado. Então, qual é o sentido da vida eterna? Que vida eterna é esta? É a do corpo? Não é possível existir vida eterna em um mundo onde a matéria, ela é transitória, ela é mutável. Ela dura por um tempo daquele jeito e depois acaba. Qual é a construção que existe na humanidade a mais antiga? Existem construções muito velhas, não é? Quais? Quais? As pirâmides, não só do Egito, de muitos lugares. Mas elas são eternas? Tem 2, 3, 4 mil anos, mas são eternas? Não são. Elas, olha, detectaram, para vocês terem uma ideia de quão antigas são essas estruturas, descobriram no litoral do Japão uma pirâmide submersa, que já estava lá um bom tempo, e os pescadores que conheciam não achavam que o negócio era importante. Até que se descobriu a existência e foram fazer exames para ver quão antiga poderia ser uma pirâmide. Agora, olha que interessante, como é que você data um monumento? Como? Do carbono? O que é que tem carbono? O quê? O que tem carbono? Suficiente, em quantidade suficiente para ser datado. O carbono é um elemento comum e abundante onde? Em corpos orgânicos. Alguém viu um paralelepípedo dando uma voltinha para aí? Alguma pedrinha fazendo um tour? A pedra não é um corpo orgânico. Ainda que possa ter um pouco de carbono, a quantidade é insignificante. Não se permite, com isto, fazer datação. Mas e o carvão mineral? Existe carvão mineral. Pedra de carvão. O nosso carvão, sabe o carvão do domingo? Sabe o carvãozinho do domingo? Hein, Denilson? Sabe aquele carvãozinho do domingo, Denilson? Sabe, né? Então, que vai para a churrasqueira? Esse é um carvão vegetal. É um carvão artificiosamente fabricado, usando madeira. Quando você coloca madeira para queimar sem oxigênio, ela não pega fogo. Ela se transforma em um pedaço de carvão. Ela não se incendeia. Mas o carvão mineral é diferente, por quê? Porque ele é fruto de uma grande concentração de matéria vegetal submetida a pressões de rocha, de solo, e com o passar do tempo, aquela rocha penetra a estrutura da madeira e ele se torna mineralizado. E ele pega fogo também. A diferença é que geralmente a quantidade de cinzas do carvão mineral é bem menor do que a do carvão vegetal. Mas ainda assim, mesmo o mineral, ele é um pedaço de madeira que um dia existiu. A pedra não é assim. Como é que você vai fazer a datação de um monumento? Como? Foi tão fácil falar, né? O carbono 14, faz datação do carbono. Você não tem. Você não sabe. Porque se você pegar aquela pedra, mesmo que você desenvolva um método de fazer a datação pelos seus componentes, você vai datar aquela pedra de quando a pedra se tornou pedra.
Mas não de quando ela foi tirada, cortada, posta, empilhada e inaugurou o monumento. Talvez você recue lá, sei lá, 5 milhões de anos, 200 milhões de anos, 1 bilhão de anos. Mas essa não pode ser a idade daquele monumento. Quando você tem que datar alguma coisa, às vezes os cientistas fazem o quê? Eles analisam, encontram uns ossos, encontram umas fogueirinhas naquela região, aí eles levam aqueles ossos para a fogueirinha e falam, ó, o cara que morreu aqui foi o construtor desse trem aí, ó. Faz tantos séculos que isso está aí. É assim que eles fazem a datação, quando não há inscrições que possam ser analisadas e levar a gente a um determinado período da história. Como é o caso das pirâmides. As pirâmides não têm inscrição nenhuma. Não existe nenhum hieróglifo dentro das pirâmides. Agora, a pirâmide que encontraram no Japão, submersa, o que cresce debaixo d'água? Corais. Coral é um ser vivo. Então, usando o carbono 14, os cientistas conseguiram fazer a datação não do monumento, mas de quando provavelmente o monumento foi colocado debaixo d'água. Única circunstância que permite que os corais nasçam. E descobriram que aqueles corais indicavam que aquela pirâmide no Japão estava debaixo da água há 10 mil anos. Uma idade parecida com a da esfinge do Egito. Como também eles mesmos conseguiram atestar. A nossa história conhecida como seres humanos, dos períodos mais ancestrais desta civilização, orbita mais ou menos ao redor de 8 mil anos. Para trás do qual você não entende como que era a civilização. Os primeiros resquícios de uma civilização organizada que nós temos datam de aproximadamente 8 mil anos. A pirâmide que está debaixo do mar no Japão, só os pólipos que cresceram sobre ela indicam que ela está debaixo d'água há 10 mil anos. Portanto, levou mais um tempo fora d'água, porque o japonês não ia construir debaixo d'água uma pirâmide. Para construir aquele monumento e depois ele ser colocado debaixo do mar. Por algum cataclisma, por alguma coisa, por alguma força da natureza. Então vejam só, que coisa interessante. É o quê? Uma demonstração de eternidade? Não. Ainda assim, fosse a pirâmide do Egito, fosse a pirâmide do Japão, cedo ou tarde elas deixarão de existir. Um dia a Terra já foi diferente do que é hoje. Os continentes também se modificaram. E também vão se modificar. A Terra tem a vida eterna? Também não tem. Porque é feita de matéria. A Terra tem um período de vida, segundo os nossos grandes pensadores da ciência, e segundo eles, tem uma data para morrer, tem uma data para acabar. Como é o mesmo caso do nosso Sol. O Sol já tem data para acabar. Então, se você ainda não fez seguro de vida, seria aconselhável já procurar uma seguradora. Porque isso vai levar uns 2 a 3 bilhões de anos, mas o Sol vai pifar. E quando pifar, vai pifar todo mundo que estiver pertinho dele como nós. Então essa vida eterna, obviamente, não pode se referir a coisas que acabam.
vai referir-se ao quê? Quando se fala em vida eterna, é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida, considerada eterna, indestrutível, inacabável. Aí Kardec faz uma outra pergunta falando sobre os espíritos puros dentro dessa questão 153, que é a última de hoje, porque depois nós vamos para as perguntas. Não seria mais exato que nós disséssemos vida eterna, a vida dos espíritos puros, que atingiram o grau de perfeição e não tem mais provas a suportar? Kardec faz uma abordagem sobre a duração, não é, a eternidade da vida, atrelando-a à duração ou esta ininterrupta condição de pureza e de bem-estar que desfrutariam os espíritos que chegaram ao topo da evolução. Porque certamente, inclusive nós já aprendemos isso nas perguntas mais antigas, alguns espíritos nas zonas inferiores da evolução podem achar eterna a sua pena por não verem o fim. Então falam de penas eternas. Não, está escrito lá, o fulano se comunicou e disse que a pena que ele está suportando é uma pena eterna, porque ele foi muito ruim. O conceito de eternidade neste caso é um conceito que o indivíduo dá subjetivamente, porque ele não vê quando isso vai acabar. Mas, certamente, os sofrimentos não são eternos. Então Kardec quer que os espíritos coloquem dentro desta visão, se não seria mais adequado falar que a vida eterna seria a concepção mais justa da vida que tem os espíritos puros. Quem desejar informações sobre os espíritos puros poderá procurá-las e encontrá-las na pergunta 112 do Livro dos Espíritos. Na chamada escala espírita, a primeira ordem dos espíritos, chamados espíritos puros, tanto quanto as suas características gerais. E os espíritos, então, na pergunta 153, na subpergunta, não é? Respondem: antes do que vida eterna, a dos espíritos puros é a felicidade eterna. Felicidade eterna. Mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Não importa se você vai chamar isso de vida eterna, não importa. Para nosso conceito, aquilo que é eterno, no caso do espírito puro, é a sua felicidade, ela nunca vai acabar. Agora, a vida é eterna desde que o indivíduo foi criado, mesmo quando ele é um espírito atrasado. Continuará vivendo, nunca será extinto. Nunca perderá a primazia que Deus lhe concedeu, de estar vivo, podendo aprender. Nós vamos hoje interromper aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Na próxima semana, a separação da alma e do corpo. Aí nós vamos chegar em aspectos que a pergunta do nosso irmão Valdiner nos fez sobre a questão da doação de órgãos, tá? Que é o processo dessa separação do corpo e do espírito, aquele momento em que isto vai se dar, tá? Não falte semana que vem, para que a gente possa voltar a este tema. Temos a pergunta da Ana Cláudia, de Porto Velho. Ela diz assim: o que dizer daqueles que afirmam que dormimos após a morte? Nós respeitamos as diversas interpretações religiosas, mas seria correto imaginar que o espírito que vive, que tem essas experiências tão ricas a respeito da jornada da vida, depois que deixa a matéria
do lado de lá, entre num grande hotel, numa grande hospedaria e fique roncando? É lógico imaginar que o Criador não tem criatividade para destinar aqueles que ele considera os mais elevados da criação terrena e condená-los a um estado de entorpecimento que não vai lhes permitir nem aprender, nem resgatar, nem melhorar? Logicamente, esta interpretação não condiz com os atributos divinos. E não condiz, obviamente, com o destino do ser humano. Ah, é verdade, existem religiões que dizem que você, depois que morre, aí vai dormir, até o dia do juízo final. E daí? O que acontece? Aí, seus corpos vão levantar do túmulo e você vai tomar o seu corpo de volta para ser julgado. Ah, legal. Então o corpo que você deixou na terra, fazendo de conta que fosse verdade, no dia do julgamento, as lápides vão se abrir e as caveiras se levantam, se reconstroem novamente e você toma conta dela, porque ela é sua. Você estava dormindo, volta lá, acorda, então, muito bem. Só que tem um problema. Nós temos um corpo de carne feito de matéria que, quando é sepultado, se desagrega. A matéria deixa aquele estado e vai compor de volta os diversos elementos e substâncias da natureza. Nosso corpo tem mais de 70% de água. E se você tem no seu peso 70% dele em água, quando você desencarnar, você vai emagrecer bastante. Se você pesa 60 quilos, faça a conta. 42 quilos é água. É a composição do seu corpo. E a água, paradinha lá, o que acontece? Evapora. Se transforma em vapor, H2O, em estado invisível. E aí o H2O vai sair da sepultura pelos diversos furinhos da terra e vai se condensar. Uma parte nas raízes da grama, outra parte vai para a atmosfera, vai incorporar-se aos gases que estão no nosso ambiente, vai converter-se em chuva, em sereno, vai cair, vai compor outros corpos. Aí, como é? Só falando da água, hein? Chega o dia do juízo. A gente não sabe quantos já nasceram e morreram, portanto, todo mundo estocado. Todo mundo está estocado lá no departamento dos adormecidos. Cada um tem direito ao seu corpinho. Mas desde que o homem é homem, estão estocados, para os que acreditam nisto. Agora, você renasce na Terra, quem é que a garante que você não usou uma moleculinha que pertencia a um outro corpinho? Já que você retira da natureza, da terra, os elementos que compõem o seu organismo. Então já pensou a confusão? No dia do juízo? Levantam-se todos os defuntos. E aí? Você está com a minha unha? Não, mas você está com o meu cabelo. A sua orelha é a minha. Você fez a sua orelha da minha orelha. Antes de chegar no juízo, vai ser uma santa confusão. Porque se o seu corpo é aquele, e é só seu, a matéria que o compõe foi compor outros corpos. Né? Já imaginou você arrancar a raiz da planta para tirar a molécula que compunha
não é? A estrutura do seu cílio e aí ir atrás do, sei lá, do carrapato que está agora com os átomos que compunham determinada parte do seu organismo. Imagina a confusão disso. E aqueles que morreram queimados, que tiveram o corpo calcinado, que não tem nem sepultura, como vão se virar? Então, veja só, Ana Cláudia, estas crenças que eles colocam como alguma coisa que vai dormir, podem até fazer parte do imaginário e da aceitação de muitas pessoas. No entanto, isto não é lógico do ponto de vista racional. E não é lógico do ponto de vista de considerarmos Deus prudente o suficiente para não desperdiçar. Se aqueles que morreram antes de Moisés estiverem dormindo, puxa vida, já se passaram aí 4.000 anos no ronco. Será que não tinha nada melhor para estarem fazendo do que dormir? Deus não tem opções, é só essa. Portanto, são pensamentos que se respeitam, mas que não se combinam com qualquer ideia nobre que a gente possa fazer da divindade e também dos que defendem esse tipo de mecanismo. Como é que vão explicar isso? Como é que vão fazer isso ocorrer? Como é que você garante que você vai ter o seu corpo íntegro no dia do juízo? E é o corpo que vai ser julgado? Parece que estes que creem nestas coisas dão mais valor ao corpo do que à essência, que é o espírito, não é? Então, mas dentro da visão espírita não é assim que funciona. Continuamos a existir, continuamos íntegros, continuamos lúcidos na medida em que vamos descobrindo que a vida não muda, a não ser pela roupa que você troca. Você continua a existir. Bem ou mal, com virtudes ou defeitos, você tem a oportunidade de melhorar-se. Que melhora conseguiria o indivíduo se ficasse dormindo? Como é que ia relacionar-se com os que amou durante o sono? Que mãe poderia dormir tranquila sabendo que deixou na terra um filho em uma condição de enfermidade, preso num presídio? Ela vai dormir. Ai, que sono bom. A mulherada que tem filho não consegue dormir nem quando o filho tem saúde. Qualquer suspirinho ela já está de pé lá, vai. O que o meu nenê está querendo? O que ele está precisando? Então, imagina depois de morto, o ser, se ele vai conseguir dormir. Tá bom? Obrigado, Ana Cláudia. Um abraço para você. Nós temos agora o espaço aberto para os que querem fazer perguntas sobre esses temas que nós tratamos aqui hoje. Alguém está querendo perguntar alguma coisa? André, você levantou a mão aí, o que você quer perguntar? Quer perguntar o que, André? Vocês já viram se tem alguma pergunta que chegou no correio eletrônico? Não viram ou não chegou? Tá. Vamos então aproveitar a pergunta do Valdiner, já que não há outra indagação, como um preâmbulo da separação do corpo e da alma. Ele perguntou o que acontece com o espírito quando vê o seu corpo, que acabou de desencarnar, ser repartido para as sucessivas doações de órgãos, não é? Ver lá o coração ir para um lugar, o pulmão ir para o outro, a córnea ir para um outro, o rim para outro, a pele também, hoje, ela é muito utilizada. Esta é uma indagação interessante que muitas pessoas também têm esta dúvida. E é importante porque isso dá bem a separação entre corpo e alma. Quando nós estamos no mundo físico, encarnados, nós costumamos confundir estes dois conceitos. Nós olhamos no espelho e dizemos, ai, como eu estou bonito. Ai, meu Deus, que feio que eu estou.
Mas o que você está vendo não é você. O que você está vendo é uma aparência. Por falta de uma adequação filosófica adequada, uma melhor abordagem filosófica a respeito do que somos, nós confundimos nossa aparência com nossa essência, mas isso não é assim. A aparência não é você. Mas por causa deste hábito, nós temos a ideia de que o corpo é o que a gente é. E se o corpo está bonito, a gente fica feliz. Se o corpo está feio, a gente se deprime. Ou faz alguma coisa para que ele não seja deste jeito. Então, o resultado final disto, nas pessoas que não têm uma visão mais profunda, é o de imaginarem que o corpo, que agora não consegue mover-se por causa do fenômeno da morte, primeiro não está morto, está dormindo. Porque a morte, quando acontece naturalmente, não é muito diferente do fenômeno do sono. Você vai deitar, apaga. Quando toca o despertador, você levanta. Agora, você vai deitar, apaga. Quando toca o despertador, você não levanta. O seu espírito ouve o despertador. O seu espírito quer levantar. Mas o corpo não obedece. Mas isto não é suficiente para ele imaginar que o corpo morreu. Ele não quer, como ele se vê vivo, e ele acha que o corpo é ele, ele transfere para o corpo a ideia de que há vitalidade. Não, isso é um sonho ruim, eu tenho que voltar, eu vou acordar. E por causa do apego, ele sofre a agonia por não ter se libertado dos conceitos equivocados, a agonia de perceber que as pessoas entram em desespero, chamam médicos, vem o rabecão, aí vai para o velório e ele fica, não, eu não morri, eu estou vivo, não sei o que. Ou levam para fazer autópsia, ou levam para o hospital para tentar reanimar. Isso, dá choque, que eu vou voltar, ele está dormindo, que sono pesado, não devia ter comido aquela empadinha antes de dormir. Então, este conceito o prende ao corpo. E se esta prisão for psicologicamente assim, quando o indivíduo começa a perceber que vão lhe arrancar a córnea, que vão abrir o seu peito e tirar o coração, nos casos em que é possível, que a morte às vezes acontece já no hospital, vão tirar o seu fígado, o seu rim, a sua pele, vão descarná-lo, Você imagina o que você sentiria se isso fosse feito com você vivo. E é o que sentem os espíritos que não se prepararam para o entendimento da transformação que a morte possibilita. Nestes casos, mesmo que o indivíduo tenha doado os órgãos em vida, o apego faz com que ele sinta um sofrimento muito grande. Não é o efeito de cortarem o corpo morto que vai repercutir no espírito. Porque, estando desligada a matéria em relação à alma, o fenômeno doloroso não existe mais como ocorrer. Mas existe a ligação mental, psicológica, de alguém que acha que o corpo é dele e que quando alguém enfia a faca, ele vai sentir dor. E ele então cria este efeito. E sofre atrozmente.
Por isso nós costumamos lembrar as pessoas que se você não está preparado para emprestar o seu chinelo de dedo, para emprestar a sua blusa nova, para emprestar o seu carro a alguém que te peça, tome cuidado com a doação de órgãos. Porque é muito bonitinho você parecer uma pessoa civilizada e doar coisas que você acha que não vai precisar. Mas, se você for apegado aos bens, não existe para você bem mais precioso do que o seu corpo. E isto pode ser uma experiência muito ruim para a alma. Ah, mas como é uma doação, os espíritos não vêm, não tem um jeito de me proteger para que eu não sinta. Eles estão tentando fazer isto quando nos ensinam a nos libertarmos das coisas. Quando foi que você quis aprender com eles a ser fraterno, a dividir seus objetos, a compartilhar as coisas que você usa? Nunca. Agora quer que os espíritos improvisem e te salvem? Porque você deixou um papelzinho assinado que se desse tempo você voltava lá e desassinava? Não, não é isso que vai funcionar. É verdade que quando o indivíduo ele luta para se desvincular do apego, quando ele está em exercício durante a vida, neste esforço verdadeiro e sincero, ele contará com o apoio de espíritos amigos. Ele contará. Mas aquele que fez da doação de órgãos um investimento em caridade para o outro lado da vida, sem nunca ter se preocupado em de verdade ser caridoso na terra, este não sabe o que está fazendo. Ele está querendo ter um lucrinho. Só que o prejuízo, primeiro, vai ser doloroso para ele aguentar. A mesma coisa se dá com aqueles que pedem para ser cremados. E a mesma coisa acontece com aqueles que são enterrados. Ficam, muitos deles, presos ao corpo físico, porque eles acham que ali, ou eles aprenderam, que a tumba é a última morada. Não é isso que a gente ouve? O cemitério é a sua última morada. E você ouviu isso a vida inteira. E agora que você deixou a sua casa porque alguém te levou embora e enfiou você dentro de um mausoléu de uma família, ou botou dentro de um cemitério, você fala, então é aqui a minha última morada. Será que tem que pagar aluguel? Será que alguém me despeja? Então, se o espírito não se prepara para deixar estas coisas, ele ficará lá. E fica mesmo. E sofre com a cremação, porque vê o seu corpo ser queimado, sem estar preparado para isso. E sofre com a degeneração dos seus tecidos, porque vê o seu corpo se transformar dentro do caixão, o que não sei se não é pior do que ver o incêndio. Porque as pessoas no corpo físico, do lado, debaixo da terra, elas vão se deformar todinhas, além de serem consumidas pelos vermes da natureza. Agora, naturalmente, que quando você tem um certo preparo, quando você compreende a sobrevivência, quando você sabe que você fez por amor, que você quer que alguém seja feliz com aquilo, você encontra um amparo espiritual para não conectar-se àqueles pedaços de carne, que não são mais você. São apenas pedaços de uma máquina, que vai ser útil para um outro corpo funcionar melhor. Mas não significarão que são você. Agora, o indivíduo apegado, às vezes ele até sobrevive à retaliação do seu corpo. Mas já pensou? Ele ter que ficar de plantão do dono do olho esquerdo, depois tem que ir para o olho direito, depois tem que ir atrás do cara que recebeu o coração. Olha, você cuida bem desse coração, que esse coração é meu, você tem que tomar conta dele. E vai atrás do cara que está com o rim direito, o outro que está com o rim esquerdo. É uma desgraça, não é? Então, não faz muito sentido uma pessoa que seja tão apegada
fazer um tipo de doação sem se preparar para ela. Entendeu, Valdiner? Fala. Pergunta, Alice, por favor. Traz o microfone aí. Vai, fala. Nós não temos outras perguntas, vamos aproveitar a sua. Tô com medo de perguntar, mas... Vai, pode perguntar. Pode perguntar? Você diz que a ciência fez isso com a pessoa, mas esta ainda é uma visão parcial das circunstâncias. A ciência só faz aquilo que a divindade permite que aconteça. E nós já aprendemos no Livro dos Espíritos, como conceito básico, que nós temos sempre que buscar a vida como algo que seja aproveitável do ponto de vista do aperfeiçoamento do espírito. Se por acaso aquele indivíduo tem entre os planos de vida desencarnar com 20 anos, pode receber quantos órgãos for, que isso vai acontecer. Pode, sem problema. Mas, se a justiça divina observa que com 20 anos, ele já está querendo, ele almeja se tornar uma pessoa generosa, fazer coisas, está se empenhando, quer construir, faz da sua vida uma alavanca propulsora de outras vidas. Mas o projeto dele é de 20 anos. E então, depois de 20 anos, o que acontece com o espírito? O corpo desencarna, vai para o mundo invisível. Aí faz o quê? O que faz? Já é espírito puro? Ou seja, precisa reencarnar. Então vai se preparar para reencarnar. Vai fazer cursinho, vai se preparar, vai se equilibrar, passa 10, 15, 20 anos. Aí depois de 20 anos, vai procurar a mãe, uma outra barriga, um outro pai, para vir uma outra família, renasce, se prepara pela infância, aí leva 5, 10, 15, 20 anos para chegar aos 20 anos de novo e aí poder ser bom. Se ele já está lá, podendo ser bom, por isso é que a ciência existe. Para que nos casos em que a justiça divina permita, o indivíduo não precise adiar em 50, 60, 70 anos aquilo que ele já pode ser convidado a fazer, se ele quiser, enquanto já está aqui. Agora, se dentro da visão da justiça do universo, ele te precisar passar pelo desencarne, ele pode receber tudo novo. E ele vai pifar. Seja por acidente, seja por doença, seja por rejeição, seja por qualquer motivo. Ele vai desencarnar. Portanto, esta indagação é muito parecida com aquela. Mas e se a pessoa renasceu e ela tinha que morrer de tuberculose? Aí o homem inventou uma vacina e um remédio que ninguém morre mais de tuberculose. Ele então, como é que vai ser? Ora, então isto é condenar a humanidade a continuar no mesmo estágio da Idade Média, em que quem tinha que morrer de tuberculose, morria de tuberculose. Não se pode mais então ter remédio, ter vacina, mas não é essa a realidade que estamos vendo. Ao contrário, a lei do universo, a bondade divina quer que nós consigamos reparar as coisas, melhorar as coisas. E não ficarmos esperando, tenho que morrer então, vou tomar remédio. Que eu tinha que morrer de tuberculose. Não vou fazer cirurgia, porque não, é meu karma, eu tenho que passar por isso. Se for o seu karma e você tiver que passar por isso, você pode fazer 300 cirurgias que você vai ficar daquele jeito. E isso a gente vê. Duas pessoas com a mesma doença vão no mesmo médico, tomam o mesmo remédio, uma fica boa e a outra não se cura. Ora,
Como? Porque uma tem uma situação que lhe permite passar por isso e outra não. Outra precisa enfrentar aquilo, por outros motivos. Então, a nossa função na humanidade é sempre a de fazer o bem. Porque senão, a repercussão, a consequência deste raciocínio que você levanta, é exatamente de você encontrar pessoas que vieram para fazer o outro sofrer, porque assim ajuda o cara a andar mais depressa. Ah, porque sofrer é bom, paga o passado de erros? Pô, então olha como eu sou generoso, eu piso na garganta do cara todo dia. Assim eu ajudo o cara a evoluir mais rápido. Então você concebe que Deus te dá uma vida para você fazer o mal e isso ser vantajoso? Isto ser meritório? Isto é ser contrário a tudo aquilo que Jesus ensina a respeito de como devemos tratar o nosso semelhante. Então você entende que nossa atividade na Terra precisa ser sempre no sentido de conquistar avanços que facilitem a vida física, emocional, intelectual. Agora, quando nós ainda não estamos maduros ou merecendo essa conquista, o mundo espiritual tem como adiá-la. Tem. Ainda não chegou a hora. Deixa ele ficar batendo cabeça. Não diz a Escritura que Moisés ficou dando volta lá no deserto 40 anos até chegar lá? Então, por quê? Porque quando ele subiu no raio do Monte Sinai lá, o povo fez uma festança e voltou a cultuar o bezerro de ouro. Aí precisaram ficar andando, até que toda aquela geração que havia vindo viciada do Egito desaparecesse. Quando a divindade, quando a lei do universo não permite, não há ciência que consiga. Agora, quando se consegue, é porque a mão divina, mais do que permitir, estimulou, intuiu, ajudou, fomentou a curiosidade, como acontece com tantos cientistas que sonham com soluções dos seus problemas, que têm visões de como se resolve aquela questão, que são intuídos a fazerem as coisas de tal modo que aquele resultado se lhe estampe diante dos olhos. É a história da penicilina. O primeiro antibiótico, quando Alexander Fleming, no seu laboratório, vê em uma das placas Petri, que havia sido deixada lá para ser jogada fora, que em determinada área havia caído um pedaço de farinha, de pão velho, na área da placa que estava cultivada com as bactérias, e ao redor daquele pão velho, tudo morreu. Todas as bactérias morreram. Ora, o que causou isto? Eu estou procurando alguma coisa que mate essas bandidas dessas bactérias e nada dá certo. Aí vou ver esse pedaço de pão. E aí descobre que o pão tinha um bolor próprio do pão, conhecido pelo nome de penicillum, alguma coisa. E que com base nessa descoberta, entre aspas, ele desenvolve, juntamente com o seu laboratório, não é? Aqueles primeiros medicamentos chamados antibióticos. Aqueles que matavam a bios, a microbios, a vida, que estava matando os homens até aquela época. Então vejam como nosso impulso no bem deve ser sempre. Agora, se chegou a hora ou não, é a lei do universo que decide. Certo? Bom, teremos para a próxima semana mais algumas perguntas. Já que essas perguntas que agora a Ana Paula está mostrando chegaram nesse instante, ou pouco antes, nós já estamos nas despedidas, não é? Vamos deixar para a próxima semana. E quem sabe você, Edir, você, Sônia, possam fazer essa pergunta que fizeram aí de Taipei, ao vivo aqui, né, de corpo presente, no nosso encontro da quarta-feira que vem, tá bom? Abraço para todos. Vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Senhor,
por todas as dádivas que nós recebemos quando o pensamento se ergue na tua direção, sem renunciar à capacidade de entender, de questionar, de pensar. Obrigado por tudo aquilo que temos encontrado quando te buscamos, pela compreensão das tuas leis, que dão outro significado ao nosso existir, que descortinam outro horizonte e fazem a gente encontrar forças onde antes imaginávamos apenas o vazio, onde encontrávamos tão somente o desencanto. Que estes ensinamentos não se esqueçam, que possam penetrar a nossa maneira de ser e transformar nossas escolhas. E que a sobrevivência da alma, entendida como um fato, não como uma tese, a individualidade do espírito compreendida como uma realidade, não como um sonho, sejam tão potentes em nós, que nos permitam resgatar a responsabilidade de viver, que é muito mais séria e muito mais grave do que aquilo que vai acontecer conosco depois que a vida física terminar. Que possamos voltar para nossos lares sob a inspiração dessas buscas. Que nossas dúvidas sejam o estímulo para nossas procuras. E que amanhã, vendo o novo dia como a página em branco que recebemos, nós saibamos melhorar a nossa letra, diminuir os garranchos, corrigir os verbos, refazer as sentenças e melhorar o tema sobre o que estaremos escrevendo. Não mais o terror, não mais o medo, não mais a revolta. Que sejamos aqueles que escrevem uma vida que corresponda à vontade de Deus. E um pai nunca deseja que o filho sofra. Que a noite de repouso seja serena para o corpo e bastante ativa no aprendizado para a alma. E que a todos estes que oram conosco de todos os lugares da terra, a vibração de paz seja o pão de cada dia, sem bolor, puro, o verdadeiro antibiótico para o espírito. Aceita a prece que deixamos aos teus pés, querido Mestre, com a qual encerramos em silêncio o estudo de hoje. Pai nosso,